Boa noite, gente. Estamos aqui hoje com muito prazer, é um imenso prazer estar aqui na nossa primeira live da nossa Liga de Cardiologia e Hipertensão da Unimax, Universidade Max Planck. Nós estamos com o tema hoje de Covid e coração. Um tema atual, né, nessa pandemia, e como não podia ser diferente, temos dois convidados muito especiais, dois cardiologistas. Um deles é o Dr. Michel Jorge Cecílio, que é o nosso orientador da Liga, o nosso professor também na Unimax. Ele é médico formado pela Universidade do Oeste Paulista, mestre em Ciências Fisiológicas, também da Universidade do Oeste Paulista, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é médico cardiologista do Hospital AO, que é Augusto de Oliveira Camargo, é médico também no Hospital Vera Cruz, aqui de Indaiatuba, sede de Indaiatuba, médico cardiologista da Prefeitura Municipal de Indaiatuba e também docente da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Max Planck. Também temos o nosso segundo convidado, que é o Dr. Flávio de Souza Brito. O Dr. Flávio também cardiologista, fez residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Ele também é formado na Unesp, né, pela Medicina de Botucatu. Fez residência também, a primeira residência dele foi em clínica médica, a segunda residência em cardiologia foi pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Ele também tem residência médica em transplante cardíaco, também pela Unifesp. Ele fez fellow em pesquisa de clínica cardiológica na Duke Clinical Research Institute e também é doutor em cardiologia pela Unifesp. Nós temos os dois convidados que vão falar hoje sobre esse tema, acometimentos agudos e sequelas decorrentes do Covid. Boa noite, doutor Flávio. Daniele, muito obrigado, muito boa noite a todos vocês. Quero agradecer ao convite da Unimax, em nome da Liga de Cardiologia. Agradecer o Michel pelo convite. Michel é um grande amigo, um grande cardiologista. Temos a oportunidade de conviver conjuntamente no nosso trabalho do dia a dia. E a gente espera fazer uma live que atenda às expectativas dos alunos, dos médicos que nos acompanham, e dividir um pouco da experiência, né, dessa intersecção nova da pandemia que tem nos trazido muitas lições, algumas delas, ou a grande maioria delas, bastante árduas e difíceis, né, mas ajudar vocês a ter uma identificação do que realmente é COVID em doença cardiovascular, o que é COVID causando a doença cardiovascular e o impacto da doença cardiovascular nessa infecção viral. Muito bom. O doutor Michel, ele está um pouco atrasado, aí a gente queria que o senhor desse início à nossa live, falando aí sobre o conteúdo que o senhor trouxe para nos apresentar. Fica à vontade. Com todo prazer. Eu vou dividir a tela com vocês aqui. Me deem um feedback se vocês estão conseguindo visualizar minha primeira tela. Conseguem visualizar, Daniele? Ainda não. Tá. E agora? Agora sim. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos conversar com vocês. E o som tá legal? Todo mundo me escuta? Sim, tá legal, sim. Pode ficar tranquilo, Perfeito, tá dando para escutar. Perfeito. Ok, bom. Então, a gente vai começar dando início. Eu trouxe dados para vocês agora, hoje, dia 14 de dezembro, 10h20 da manhã. Temos no mundo hoje 70.829.855 casos confirmados do Covid-19. E, infelizmente, 1.605.091 vidas foram ceifadas por esse vírus. Então, a gente não precisa comentar com vocês sobre a importância e o impacto que isso está causando e que vai causar nas gerações futuras, e o aprendizado que a gente tem e está tendo na área de saúde, tanto em relação aos governantes, tanto em relação à logística, em relação à evidência científica. Nunca foi tão importante
trazer à tona a evidência científica mais robusta possível e também na prática clínica. Com certeza vocês, como alunos iniciais na caminhada da medicina, vão conviver com isso e com esse episódio na história da humanidade por toda a carreira de vocês. Então, eu trouxe para vocês um caso clínico para ilustrar o que a gente tem vivido na prática. Vocês têm visto isso aí do lado de vocês, no AOC, em Indaiatuba, na cidade natal de vocês. Quem tem colega médico na área da saúde tem 1 milhão de histórias para contar, e essa é uma, entre outras, que eu trago para vocês da vida real. O paciente chama-se ACV, 44 anos, branca, feminina, natural e procedente de São Paulo, casada, com 2 filhos, aposentada por invalidez, e eu vou contar para vocês depois o porquê. Católica, e essa história clínica foi obtida com a filha e cuidadora, porque a paciente tinha impossibilidade de se comunicar. Qual era a queixa que a filha trazia dessa paciente? Ela tinha falta de ar aos mínimos esforços há cerca de 5 meses e inchaço nas pernas há 3 meses. A filha referia que a mãe tinha piorado a falta de ar nos últimos 5 meses, e tinha inchaço nas pernas, aumento do volume abdominal há cerca de 3 semanas, mas ela negava a dor torácica, arritmia, sonolência ou outros sintomas cardiovasculares. Quando a gente partiu para o interrogatório de diversos aparelhos e sistemas, ela referia insônia, era sedentária e dependia de cadeira de rodas para se locomover. Por quê? Porque ela havia sofrido uma parada cardiorrespiratória em 2017, secundária a um infarto agudo do miocárdio. Essa parada cardiorrespiratória não foi assistida inicialmente, ela permaneceu 40 minutos em parada até ser reanimada no pronto-socorro de um hospital, foi tratada desse infarto com uma angioplastia na sua principal artéria coronariana, a artéria descendente anterior, e tinha um histórico também de uma dislipidemia mista e ex-tabagismo. De antecedentes familiares, a mãe dela tinha falecido por uma morte súbita cardíaca de causa indeterminada. As medicações que ela tomava no momento da primeira consulta conosco: losartan, para a insuficiência cardíaca que ela já tinha, vocês vão ver, carvedilol, espironolactona, furosemida como diurético, aspirina e a rosuvastatina como prevenção secundária de infarto agudo do miocárdio, o ciprofibrato para controle do triglicérides e uma série de medicações neurológicas para controle motor, para controle de ansiedade e para controle da insônia. No exame físico dela, naquele momento, em 2019, ela estava em regular estado geral, dispineica, não tinha icterícia, não tinha cianose. Sinais vitais: o peso de 90 quilos, altura de 1,68, pressão arterial de 100 por 60, batimento cardíaco de 67, saturação ok. Estase jugular, 2 cruzes em 4, ausculta cardíaca normal, ausculta pulmonar não tinha grandes ruídos adventícios, mas tinha edema de membros inferiores, e no exame abdominal ela tinha um fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito. Os exames laboratoriais de fevereiro do ano passado, o que mostrava de alterado: uma hemoglobina glicada, mostrando aí uma intolerância à glicose, a função renal era normal, os eletrólitos também, mas ela realmente tinha um triglicérides muito acima do normal, 420 por um normal de 150, um LDL bastante acima da meta. Lembre-se, a paciente tinha tido infarto, então a meta de quem teve infarto agudo do miocárdio previamente é menos do que 50 de LDL. Fígado enzimaticamente normal, tireoide normal, não tinha anemia. O ecocardiograma dessa paciente, que ela trouxe, era de 1 ano, de mais ou menos 6 meses atrás, antes da nossa consulta, mas já pós-infarto. Então, ela tinha uma deficiência de contração, uma queda da fração de ejeção. Fração de ejeção é a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada batimento. O normal é acima de 55%, ela tinha 38% de fração de ejeção, e uma alteração cinética da parede médio septal, da parede apical e da parede anterior do ventrículo esquerdo, com uma disfunção diastólica grau 2 no ecocardiograma, ou seja, o coração também tinha deficiência no seu relaxamento. O que nós fizemos? Optamos por
otimizar o tratamento. É uma paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, tinha falta de ar, edema de membros inferiores, fígado aumentado e, no ecocardiograma, uma deficiência de contração, e optamos por melhorar a terapia diurética dela para que ela atingisse o estado de euvolemia. Segunda consulta, o primeiro retorno dela em novembro de 2019, ela tinha melhorado bastante. Não tinha falta de ar ao repouso, pressão 9/6, frequência cardíaca 62, a função ventricular, a função do ventrículo esquerdo tinha melhorado um pouco. A princípio, ela tinha se otimizado com a terapia e permanecia com retorno, era a minha ideia, dar um retorno aí a cada 4, a cada 3 meses para ela. Eis que então, dia 25 de abril, já em plena pandemia, eu recebo um telefonema da filha, a Tamires, me contando a seguinte história. Ela me dizia que a mãe, no dia 25 de abril, tinha sido levado de ambulância a um hospital de São Paulo devido a um mal súbito, que ela referia como perda da consciência, perda do tono muscular e hipotensão arterial, medida em torno de 6/4 na admissão. Ela não dizia que tinha febre, nem tosse, nem coriza, nem piora da falta de ar. Mas dizia que em março de 2020, um mês atrás, tinha feito uso de fosfomicina e pirídium por conta de uma infecção do trato urinário. Os colegas que avaliaram fizeram um diagnóstico de potencial sepse por foco urinário não tratado e levaram a paciente para terapia intensiva, para a UTI. Na evolução da UTI, eles viram que a urina 1 e a urocultura eram normais, ela tinha prova de inflamação baixa, não permanecia sem febre e tinha um sódio muito baixo para o nível que ela historicamente apresentava. Foi tratada com hidratação endovenosa, suspensão de todos aqueles remédios para o ponto de vista neurológico que podem causar hiponatremia, o sódio melhorou, ela teve uma evolução satisfatória, o sódio normalizou em 7 dias e até então eles estavam pretendendo dar alta hospitalar para a paciente. Dentro do hospital, o eletrocardiograma mostrava um ritmo sinusal, ela tinha onda P precedendo todo o QRS, o eixo elétrico da paciente ainda era um eixo elétrico normal. Nas derivações anteriores, de V1 até V4, ela tinha uma zona eletricamente inativa, compatível com o infarto agudo que ela havia sofrido, e naquele momento uma função cardíaca, o ecocardiograma, em torno de 34%, nesse momento já com a formação de um aneurisma no ápice do ventrículo esquerdo. Dia 1º de maio, ela já estava na enfermaria, sendo avaliada por uma possível alta hospitalar. O colega que avaliou disse que a paciente teve um edema agudo de pulmão, uma congestão pulmonar súbita, com desconforto respiratório, queda abrupta da saturação, em torno de 88%, sem queda da pressão arterial, mas um relato de febre acima de 38 graus quando foi atendida. Foi iniciado um tratamento para insuficiência cardíaca, que era o histórico que a paciente já tinha, com diurético endovenoso, máscara de respiração ventilatória não invasiva e um retorno à UTI. Levantaram a possibilidade de uma pneumonia secundária à aspiração, iniciaram antibiótico com Rocefin e clindamicina, mas ela mantinha falta de ar a despeito das medidas para insuficiência cardíaca e broncopneumonia. No dia 1º, dosaram uma enzima cardíaca que comprova ou afasta o infarto, que estava discretamente aumentado, e o NT-proBNP, que é um exame que demonstra distensão ventricular, e ele é muito utilizado para diagnósticos diferenciais de insuficiência cardíaca. Nesse caso, ele estava elevado, e na prática dos colegas da terapia intensiva, foi mantida a possibilidade de uma descompensação cardíaca. Eis que, na investigação da terapia intensiva, foi solicitada uma tomografia de tórax. A tomografia de tórax sem contraste mostrava realmente um tamanho de ventrículo esquerdo aumentado, mas uns infiltrados esparsos na periferia do pulmão, vidro fosco, padrão de infecção viral. Nesse momento, a hipótese de uma infecção pelo Covid foi levantada. Aqui está uma imagem bem característica do que a gente vê na periferia do pulmão, vidro fosco, parecendo algo semelhante a uma esponja,
e essa paciente aí recebeu o laudo da tomografia, múltiplas opacidades em vidro fosco e consolidações de distribuição periférica bilateral, maiores no lobo inferior esquerdo e lobos superiores, sugerindo processo inflamatório infeccioso, não podendo se excluir etiologia viral no contexto epidemiológico atual. Mas ela tinha também um coração globoso, com proeminência do ventrículo esquerdo, e lembrem vocês, o estente coronariano pós-infarto. Recebeu como tratamento, após um PCR positivo, no dia 5 de maio, corticoide em dose elevada, anticoagulação plena, porque ela tinha um D-dímero elevado, e ventilação sem necessidade de intubação orotraqueal. Graças a Deus, uma paciente grave, com disfunção ventricular importante, recebeu alta hospitalar 18 dias depois e permanece estável, retornou com a gente em junho, com uma pressão de 9/6, uma frequência cardíaca de 69, sem edemas, sem líquido no pulmão, pulsos cheios, tomando as medicações de praxe e mantida com a função ventricular em torno de 34%. Então, essa é o caso clínico, é isso que a gente está vivendo no nosso dia a dia, uma paciente com insuficiência cardíaca crônica, que nós sabemos de antemão que tem insuficiência cardíaca, entrou no hospital por uma alteração de sódio, dentro do hospital, né, foi infectada pela Covid-19, evoluiu com insuficiência respiratória, inicialmente interpretada como uma descompensação cardíaca, quando, na verdade, já havia uma infecção pelo Covid. E isso a gente tem visto diariamente. Pacientes com disfunção ventricular que têm falta de ar, e a gente precisa saber qual é a causa. Miocardite, ou seja, paciente com coração normal, em que a infecção viral, 20% dos casos, acomete o coração e o paciente tem um quadro de miocardite ou insuficiência cardíaca aguda, ou pacientes que têm injúria miocárdica pelo vírus sem perda de função ventricular. O Dr. Michel vai falar com mais propriedade depois da fisiopatologia, tá? Mas como que o vírus, né, como a infecção pelo SARS-CoV-2 afeta o nosso coração? Por 3 cenários distintos. Primeiro, porque a infecção viral causa febre, hipoxemia, alta necessidade de drive adrenérgico, e isso faz com que haja aumento do consumo miocárdico e despendimento de energia, o que causa um dano miocárdico por conta do quadro infeccioso. Do ponto de vista inflamatório, há uma ativação macrocitária e uma tempestade de citoquinas que eleva o quadro inflamatório e lesa não só o endotélio, como o miocárdio, causando também dano cardíaco. E, por fim, o mecanismo de início do contato do vírus com o corpo humano é feito pelos receptores da ECA, né? Lembrando que grande parte dos pacientes com hipertensão arterial e insuficiência cardíaca são usuários dos medicamentos que terminam com pril, captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, todos eles. Isso causa vasoconstrição pulmonar, o que piora o quadro de hipoxemia, sepse e aumento da resposta adrenérgica. Bom, Flávio, então como é que eu vou fazer lá na porta do AOC, na emergência aqui em Indaiatuba, para diferenciar esses quadros? Então eu trouxe para vocês aqui um quadro de sintomas e sinais que são fundamentais para a gente. O paciente com tosse seca no COVID é frequente? É frequente. Né? O paciente com anosmia, perda do gosto e perda do cheiro no COVID é frequente? Na insuficiência cardíaca, não. Cansaço e fadiga, ambos terão. Dores musculares, o paciente com insuficiência cardíaca frequentemente não tem, o paciente com COVID tem, e geralmente são dores musculares bastante intensas. Diarreia ou algum transtorno gastrointestinal, o paciente com COVID tem, o paciente com insuficiência cardíaca em geral não tem. Terceira bulha ou ritmo de galope ventricular, existe na insuficiência cardíaca, não é apresentado na maioria das vezes no COVID. Crepitações em base podem estar presentes nos dois, então a ausculta pulmonar é muito difícil, na ausculta é muito difícil diferenciar os dois casos. Estase da veia jugular, eu vou ter na insuficiência cardíaca, não vou ter no COVID. Edema de membros inferiores, eu tenho na insuficiência cardíaca, não tenho no COVID. Em relação à imagem, principalmente a tomografia, ela é bem característica.
No paciente com insuficiência cardíaca, eu vejo imagem central para-hilar e derrame pleural, além da área cardíaca elevada, como a tomografia da paciente que a gente mostrou. No COVID, há uma tendência a um predomínio periférico, né? O conteúdo é algodonoso difuso, você tem broncograma aéreo e dificilmente nos quadros iniciais você tem derrame pleural ou derrame pericárdico. O ecocardiograma, como eu mostrei para vocês, em quem tem insuficiência cardíaca, tem alteração estrutural e disfunção cardíaca. No COVID, você pode ter disfunção do ventrículo direito e sinais de hipertensão pulmonar, principalmente se o paciente tiver embolia pulmonar associada, tá? Em termos de exames laboratoriais, a troponina e o NT-proBNP estão aumentados nos pacientes com COVID crítico, né? Os pacientes com dedímero também têm um aumento no COVID. O dedímero, lembro vocês, é um marcador de trombose sistêmica, e os marcadores inflamatórios estão normais na insuficiência cardíaca e elevados na síndrome do COVID-19. Então, o que a gente tem de evidência hoje científica no mundo em relação ao COVID e à insuficiência cardíaca? São duas publicações principais. A publicação do Xi, Dr. Xi, da China, da província de Wuhan, onde os primeiros casos aconteceram, né? 416 pacientes descritos, 4% deles eram portadores de insuficiência cardíaca, e o paper do professor Inciardi, da Itália, 99 pacientes com COVID, sendo que 21% desses pacientes eram portadores de insuficiência cardíaca, e no primeiro slide eu já mostro para vocês que quem tinha insuficiência cardíaca prévia teve uma mortalidade intra-hospitalar de 57%, quem não tinha insuficiência cardíaca, uma mortalidade em torno de 18%. Então, o primeiro estudo Xi citado para vocês, né, o Dr. Xi, ele avaliou esses pacientes em relação aos biomarcadores. Os pacientes que internaram no hospital e tinham marcadores elevados, como troponina e NT-proBNP, em 37 dias tiveram uma sobrevida muito pior do que aqueles pacientes que não tinham alteração nos marcadores cardíacos. E quais foram os preditores de óbito, né, à admissão? Aqueles pacientes que evoluíram mal quando chegaram no hospital. O paciente que tinha COVID, dor no peito, hipertensão arterial, diabetes, doença arterial coronariana, história de AVC, história de insuficiência cardíaca e história de câncer, tiveram pior evolução intra-hospitalar. Em termos de laboratório, o paciente que tinha um PCR elevado, ou seja, mais inflamado, uma procalcitonina elevada, a procalcitonina é um marcador de sepse grave, então você já tem disfunção orgânica associada à infecção, a troponina mostrando injúria e o NT-proBNP mostrando disfunção ventricular, tiveram também uma sobrevida reduzida dentro do hospital quando tiveram COVID. E nesses pacientes que tinham injúria miocárdia à admissão, tiveram com maior frequência intubação orotraqueal, doença pulmonar difusa, o que a gente chama de SARA, e óbito. E receberam uma terapia dentro do hospital mais agressiva, com antibiótico, às vezes imunossupressores, corticoides e imunoglobulina. No estudo italiano, também publicado na metade do ano, a procalcitonina, a troponina e o NT-proBNP também foram marcadores de mau prognóstico à admissão hospitalar. E os pacientes que tinham insuficiência cardíaca prévia, insuficiência renal crônica e um score de risco na admissão, ou seja, muitas comorbidades na admissão hospitalar, também tiveram maiores desfechos piores. Aqui, um gráfico, a gente chama esse gráfico de gráfico box plot, ele compara o nível de troponina dos pacientes em verde que ficaram vivos na internação e os pacientes que foram a óbito. E para troponina e para NT-proBNP, os pacientes que tinham níveis cada vez mais elevados tiveram desfechos fatais com maior frequência. Existe uma publicação agora datando de julho, tá, do manejo da insuficiência cardíaca em pacientes com COVID. Esse estudo foi liderado pelo professor Yu-Hui Zhang, da Faculdade de Beijing, do Hospital de Fuwai. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo via Meet, fizemos uma live juntos, ele contou sobre a experiência dele, a gente pôde debater como é que a gente tem tratado esses pacientes aqui no Brasil, e a ideia é que
na admissão, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca e suspeita de COVID necessitando de hospitalização, eu preciso lançar mão de temperatura corporal, saturação, testes laboratoriais, raio-x de tórax, dímero D e tomografia de imediato na minha unidade ainda de pronto-socorro. Se há positividade no COVID, o paciente tem que ser internado imediatamente, independente da gravidade, tá? Isolado em área específica. E se o paciente não tem o COVID positivo e tem insuficiência cardíaca, eu tenho mais tempo para fazer o screening e avaliar esse paciente. Então, hospitalizei meu paciente que teve COVID positivo e tem insuficiência cardíaca. Primeira coisa é avaliar o status volêmico. Se ele está hipovolêmico pela infecção ou por uma possível diarreia, ou se ele está hipervolêmico por conta da insuficiência cardíaca. Adequar o tratamento desse paciente, manter a terapia para insuficiência cardíaca, eu vou conversar com vocês sobre isso, mas eu preciso avaliar como é que está a oxigenação do meu paciente. Se a saturação estiver abaixo de 93, eu preciso de uma gasometria venosa arterial. Na gasometria arterial, eu vou avaliar qual é a oferta de oxigênio naquele momento pela pressão parcial de oxigênio no sangue desse paciente, para decidir se esse paciente vai precisar de uma máscara, pronação, intubação, ventilação mecânica e, às vezes, até terapia de substituição cardiopulmonar, que é a chamada ECMO. Em termos de medicações, avaliar a necessidade de diurético, manter o IECA, o BRA e o sacubitril valsartana. Então, isso a gente já tem evidência científica que suspender captopril, losartan, não muda o prognóstico, né? Então, eu preciso manter a pressão controlada desses pacientes bem tratados, reduzir o beta-bloqueador de acordo com a pressão arterial, manter a ivabradina, que é um outro controlador da frequência cardíaca, e outras medicações endovenosas de acordo com a gravidade do meu paciente, tá? Os pacientes que estão recebendo fármacos para COVID, principalmente anticoagulação e glicocorticoide, tá? Eu preciso controlar a febre desses pacientes, preciso fornecer oxigenoterapia e mantenho, de preferência, o controle de frequência cardíaca com a ivabradina. Então, para a gente finalizar, conversar com o Michel e abrir para as perguntas, a insuficiência cardíaca é um fator de risco para evento adverso e óbito durante a infecção pelo COVID. Injúria miocárdica, principalmente elevação do NT-proBNP na admissão, é o preditor de eventos adversos e óbito. O diagnóstico diferencial entre IC e o COVID é mandatório na admissão hospitalar. A propedêutica armada com ecocardiograma e biomarcadores é fundamental para a detecção da miocardite. Anticoagulação plena deve ser indicado quando os pacientes tiverem fibrilação atrial, dímero D elevado ou coagulopatia induzida pela sepse. Ajustar a farmacologia via oral durante a fase hospitalar, e nunca antes a otimização da terapia farmacológica se fez tão necessária quanto em 2020. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para comentar com vocês, e a gente está à disposição para conversar sobre qualquer tema que esteja ao nosso alcance. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Flávio, foi muito importante para a gente, né, ter uma noção de como que, né, essa sequela cardíaca está influenciada pelo COVID. E agora nós vamos receber o doutor Michel, que é o nosso orientador. Ele já chegou. Seja bem-vindo, doutor Michel, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tá. Estão recebendo o som? Estamos. Então, boa noite, é um prazer estar com todos. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao doutor Flávio, né, pela presença dele, essa correria toda da vida médica dele aí. E é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Infelizmente, atrasei um pouco para cuidar dos nossos pacientes, mas estamos aqui para poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Tá ótimo, fica à vontade. Tá. Eu tinha preparado, fazer uma parte introdutória, até para o Dr. Flávio dar sequência, sobre o impacto na comunidade, né, para esses pacientes cometidos por COVID, e incluindo principalmente o acometimento cardíaco. Então, eu trouxe alguns dados, logo do começo mesmo, grandes trabalhos lá provenientes da China,
e alguns também fora lá da China, e que mostram o quanto que o coração é vítima, né, desse agente, desse vírus, e traz grandes complicações e pode trazer sequelas também. Então, eu queria fazer uma explanação breve do processo fisiopatológico, não sei se o Dr. Flávio comentou sobre isso já, mas é uma síntese, acho que vai ser interessante. Tá bem? Pode ser? Vamos lá. Então, eu trouxe alguns dados da referência nossa no Brasil, que é a referência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e da SBC. Então, eu extraí alguns dados desses informativos, desses comunicados que eles publicaram para auxiliar a comunidade médica, mais especificamente os cardiologistas, tá? Então, nós temos essa publicação do Costa e colaboradores, que ele coloca que a pandemia do Covid-19, ele pode afetar o sistema cardiovascular com manifestações diversas, gerando injúria miocárdica, lesão miocárdica propriamente dita, o quadro de insuficiência cardíaca, né, que o Dr. Flávio muito bem explanou para vocês, a síndrome de estresse, que é a Takotsubo, onde a gente é comum na nossa vida profissional de médico, cardiologista, encontrar alguns infartos gerados por estresse, mesmo estresse adrenérgico, estresse emocional, pode gerar essa síndrome de Takotsubo, as arritmias variadas, muitas arritmias, e infelizmente as mais complexas, né? A miocardite, a inflamação do tecido miocárdico, e culminando, então, algumas dessas situações anteriores, chegam a culminar com o estado de choque, né, que é o choque cardiogênico, onde a pressão arterial fica muito baixa, não perfundindo os tecidos adequadamente. Então, essa infecção pelo novo coronavírus, ela trouxe acometimentos cardíacos, e um dos primeiros levantamentos trouxeram essas proporções percentuais. Então, chega a provocar 16% de quadros de arritmia, isquemia miocárdica 10%, a miocardite 7,2%, e o estado de choque, que é a gravidade maior, 1 a 2%. Então, a gente tem que o dano é provavelmente multifatorial, deve resultar de vários aspectos, tanto do sistema inflamatório, né, orgânico, difuso, como lesões até propriamente no próprio músculo cardíaco. Existe a teoria de que o tecido pode ser agredido diretamente pelo vírus, e o processo inflamatório somado ainda a uma condição pró-trombogênica, né, uma pró-coagulação, que fica mais favorável, e levando a um processo trombótico. Então, esses indivíduos que são acometidos com maior frequência são os que já têm um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes, que são as duas doenças mais prevalentes na causa de doenças cardíacas. Então, um paciente de portador de hipertensão, um paciente portador de diabetes mellitus, idade avançada, que é outro fator de risco para doença cardíaca, ou então já ser portador de doença cardíaca, esses indivíduos já estão mais suscetíveis àquelas condições que eu coloquei um pouco antes, de arritmia, de choque, miocardite e todas aquelas condições. Então, existe uma resposta inflamatória, né, através da infecção viral, que vai lesar o sistema cardiovascular e dos pulmões, com elevação do dímero D, que é um marcador, né, de processo de coagulação, a procalcitonina, a proteína C reativa, a ferritina, que são marcadores inflamatórios, a troponina, que é uma proteína que
que se encontra dentro da fibra muscular. Vocês estudam, né? A gente está falando com um público variado, mas lembrar que é uma promoção da Liga, né, de estudantes. Então, a troponina é uma substância que encontra-se no tecido cardíaco, miocárdico, melhor dizendo, e essa troponina, ao ocorrer lesão do tecido miocárdico, ela vai ser liberada na corrente sanguínea, e pode ser dosada, então, laboratorialmente, com nível elevado. Interleucina, que é uma substância também inflamatória, e o NT-proBNP, que o Dr. Flávio colocou muito bem para vocês, que é uma substância liberada pela distensão das câmaras ventriculares, portanto, quando o coração está sob estresse, ele libera essa substância em maior quantidade, que é o peptídeo natriurético cerebral. Agora, vocês vão perguntar cerebral por quê, né? Porque quando identificaram a molécula, pela primeira vez, é uma molécula semelhante a uma proteína encontrada no cérebro de suínos, né? De porco. E aí ficou, então, denominado como BNP, peptídeo natriurético cerebral. Tá? Mas, então, ele é liberado também, foi identificado nas fibras miocárdicas sobre estado de tensão, de estresse. Libera-se essa substância e, para nós, é muito útil como marcador de que se o coração está sofrendo ou não está sofrendo. E que culmina, então, com todos esses aspectos aqui, culmina com complicações cardiovasculares e no desfecho pior, que é o óbito. Então, aqui a gente tem um processo de infecção do coronavírus sobre a célula, e o que nós já sabemos que o coronavírus, a superfície dele, ele tem várias proteínas de ligação, uma delas é a chamada spike, e aqui na célula humana, nós temos uma substância, uma protease, que é a serina 2, de transmembrana, e ela dá sinais para o spike. Aí eles conversam um pouco e o vírus se aproxima da célula mais ainda e vai fazer uma junção com uma substância que é a chamada enzima conversora de angiotensina 2, e diante dessa união, há uma viabilidade de acesso, de internalização do vírus para dentro da célula, e aí sim ele vai fazer toda a sua replicação e vai gerar aqueles variados quadros de comprometimento que nós já sabemos, né, que tem variações dependendo muito de cada indivíduo. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um processo pulmonar grave, inflamatório, né, onde o paciente manifesta tosse, febre, normalmente a tosse é seca, ele se apresenta com dispneia, né, um desconforto ventilatório, uma taquipneia, hipoxemia, um quadro confirmado de pneumonia e muitas vezes evoluindo com uma síndrome do estresse respiratório, da angústia respiratória. E aqui o lado do coração, né? Então vamos esmiuçar um pouquinho aqui. Todo o processo de agressão do vírus ao organismo acaba liberando essa substância que nós estávamos conversando, que é interleucina, ferritina, que são inflamatórias, procalcitonina, PCR, né, proteína C reativa. Então, essas substâncias, elas geram diretamente sobre o coração e diretamente sobre os pulmões um ciclo vicioso de acometimento, né? Então, com o acometimento pulmonar grave e com o acometimento cardíaco grave, você vai acabar pode acabar evoluindo para um estado de falência de múltiplos órgãos, levando a um quadro de choque e morte. Então, você percebe que a doença, ela gera um estado inflamatório muito importante. E as pesquisas de diferenciação de por que um indivíduo evolui bem e outro indivíduo evolui mal, elas estão mais pautadas nesse quesito, de o quanto que o organismo daquela pessoa vai produzir
em quantidade de substâncias de defesa, substâncias inflamatórias, ou mais ou menos, né? E aí faz a diferença da evolução do quadro do paciente para um quadro mais leve ou um quadro mais complicado. Especificamente sobre o coração, é breve, a gente tem um quadro hipotensor, né, que pode, por exemplo, o quadro do choque, que o indivíduo acaba evoluindo com uma hipotensão arterial. O indivíduo sob estresse patológico está com uma demanda metabólica aumentada e um consumo de oxigênio elevado. A má ventilação, perfusão, ou seja, menor troca gasosa pulmonar, leva a uma hipóxia tecidual. Então, você percebe aqui, hipotensão, baixa pressão, baixa perfusão dos tecidos, baixa oxigenação dos tecidos. Grande demanda e consumo de oxigênio, você vai ter uma quantidade de oxigênio sempre muito consumida. Então, trabalhando sempre num nível muito baixo de oxigênio. A própria hipóxia vinculada ao distúrbio pulmonar, elas se unem, né, vamos pensar assim, né, e vai trazer uma incompatibilidade entre a oferta de oxigênio para o tecido cardíaco e a demanda de oxigênio desse tecido cardíaco. Então, isso aqui nós chamamos de índice de oxigenação coronariana, um índice de oxigenação coronariana, que é a relação da oferta sobre a demanda. No nosso organismo funcional, sempre que aumenta a demanda, a oferta acompanha. Agora, você imagina um doente portador de Covid, ele está sob estresse, o coração está trabalhando mais, porque ele está sob estresse, então ele está gastando mais. E se ele está gastando mais, ele precisaria receber mais oxigênio. E ele não está recebendo mais oxigênio por causa dessas condições. Então, eu vou ter aumento do denominador, que é a demanda, e um numerador que está reduzido. Então, o que vai acontecer com esse índice de oxigenação? Ele vai cair. E pode cair tanto que vai levar à hipóxia tecidual miocárdica, levando ao infarto tipo 2, né? O infarto que não tem obstrução coronariana, não há placas de gordura, não há trombose ocluindo a via de passagem do sangue pela coronária. O que há é um desequilíbrio tecidual entre oferta e demanda, ok? Seguindo nesse braço aqui, o indivíduo, ele já pode ser, se a gente pensar que a doença acomete, a gente tem visto que as pessoas acima de 40 anos, 50 anos evoluem mal, tem mais complicações, a gente precisa lembrar que a doença aterosclerótica coronariana, ela é uma doença progressiva, degenerativa. Então, é difícil uma pessoa acima de 60 anos não encontrar placas de ateroma espalhadas pelos vasos arteriais no nosso organismo. Então, é muito comum uma pessoa, nessa faixa etária, ter já uma doença aterosclerótica de base. E a gente já sabe que as placas ateroscleróticas nas coronárias, vamos nos prender às coronárias, elas são puro processo inflamatório, né? Então, em que a gente torce para que eles fiquem quietinhos ali. Então, se você tem um estado inflamatório orgânico, você vai também desencadear um desajuste inflamatório dessa placa. E essa placa, ao se desajustar, ela pode se romper. E ao se romper, ela gera um processo de cascata trombótica que vai formar um trombo e levar ao infarto agudo do miocárdio clássico que nós conhecemos. Então, a incidência de infarto agudo do miocárdio tipo 1 aumentou nessa fase de COVID, porque as placas que estavam estáveis, elas se instabilizaram e geraram um processo de infarto agudo do miocárdio, ok? E aqui, essa ideia aqui é de que se você tem uma obstrução coronariana por placa de gordura, ou esteja obstruindo 70%, 80% da passagem de sangue que vai para o miocárdio, obviamente, no momento de estresse, você tem que aumentar o fluxo da coronária para o miocárdio. E como eu tenho placa de ateroma, eu não vou conseguir aumentar, a contemplar esse aumento de demanda. Então, a presença da placa de ateroma, né, na coronária,
para o indivíduo, traz duas complicações. Participa colaborando com esses outros fatores no infarto tipo 2 e também é o gerador do infarto tipo 1 ao se romper e formar um processo trombótico. Então, você percebe que a pessoa cardiopata, coronariopata, tem um risco tremendo de evoluir para quadros mais graves da COVID. Nós temos a teoria da toxicidade viral direta no cardiomiócito. O doutor Flávio pode me ajudar, auxiliar no nosso bate-papo logo em frente, mas as informações que eu tenho é que não se faz, obviamente, não se faz muita biópsia de miocárdio, né? Por exemplo, na miocardite, é um processo muito invasivo. Mas nos casos que foram realizados, você encontrou vírus no citoplasma, no interstício, mas não encontrou vírus no cardiomiócito, na célula, lá na mitocôndria, lá no citoplasma da célula do cardiomiócito. O doutor Flávio, se tiver algo mais atualizado, ele pode me auxiliar nessa questão. Mas é um item interessante, que traz dúvidas para os cientistas pesquisadores, né? Existe esses sinais claros de lesão tecidual miocárdica pelo próprio vírus, mas não se conseguiu isolar o vírus dentro do cardiomiócito. Então, pode ficar assim pelo processo agressivo no interstício, no extracelular, né, que envolve o cardiomiócito, e de processos inflamatórios, as substâncias que vêm junto com o vírus, e isso sim lesar o músculo cardíaco. Então, essa é uma situação, lesão direta, né? Outra situação que nós temos é o estado protrombótico. Então, você tem aqui uma disfunção, uma coagulação disseminada, né? Uma CIV, que a gente fala, e formações de microtrombos. Então, o estado inflamatório que a COVID desencadeia no indivíduo é procoagulante, protrombótico. E aí é natural que nós imaginemos, né, que os microvasos podem ser mais acometidos, né, porque existe uma tendência maior de você ocluir os vasos menorzinhos, os vasos onde pequenos trombinhos vão poder trazer oclusões em vasta área, né. E então, essa situação de microtrombo, essa situação procoagulante, vai trazer uma disfunção microcelular, levando a comprometimento da microcirculação miocárdica, trazendo déficit contrátil miocárdico por déficit de oxigenação também, certo? A vasculite, nós temos, sabe aquele receptor ECA2 que existe nos pulmões em grande quantidade, que é por onde o vírus faz o casamento para poder internalizar na célula? Nós temos ECA2 localizado em boa quantidade no coração, no tecido cardíaco, e temos ECA2 no endotélio vascular. Então, o endotélio, os nossos vasos, são ricos também em ECA2. Então, entende-se que o vírus adere às células endoteliais, gerando um processo inflamatório chamado de vasculite. E essa vasculite, pensando em microcirculação cardíaca, vai lesar o músculo cardíaco também, né? Então, aqui para finalizar, você tem a cardiomiopatia de estresse, que é a Takotsubo, né? Que ela é provocada tanto por processos microvasculares, né? E tanto por processos de substâncias inflamatórias envolvidas, todas aquelas que eu já citei anteriormente. Além do mais, poderíamos colocar uma seta aqui, que é o estresse adrenérgico, que o indivíduo passa pelo estresse adrenérgico, físico adrenérgico e emocional também, por todo o estresse patológico que ele está passando, e essa substância em alta quantidade trará também mecanismos que poderão gerar a cardiomiopatia por estresse. E aqui, por fim, finalmente mesmo, nós temos o estado inflamatório, hiperinflamado, né, o indivíduo. Ferritina, a PCR, enfim, interleucina, todas essas substâncias lesando o músculo cardíaco. Então, você percebe que o coração, o miocárdio, ele está muito exposto a vários processos fisiopatológicos desencadeados pela ação desse vírus.
Então, aqui uns dados estatísticos, olha só, eu prefiro ler, tá na íntegra aqui, ó. Levantamento recente para pacientes com injúria miocárdica internaram mais de uma unidade de terapia intensiva, né? Então, quem tem injúria miocárdica foi mais para UTI, né? 22% comparado a 2% de quem não tem comprometimento cardíaco. Tiveram maior incidência de insuficiência cardíaca, 52% versus 2%. E a taxa de óbito, 59% versus 1%. Então, é difícil quando se acomete o coração nessa síndrome gerada pelo Covid-19. Avaliação de 416 pacientes, esse é um trabalho chinês, tá? Internados por Covid-19 e observaram que a injúria miocárdica é definida pela elevação dos níveis de troponina. Então, vocês vão perceber que a troponina é um marcador, um biomarcador interessantíssimo para nós usarmos no rastreamento de lesão miocárdica. Então, as troponinas que se encontraram no percentil 99, maior que o percentil 99, foram em pacientes que tiveram complicações mais frequentes, tá bem? E também maior incidência de mortalidade e síndrome respiratória aguda, de estresse, né, respiratória aguda. Com forte correlação entre níveis altos de troponina e aumento da proteína C reativa e pró-BNP. Isso, então, é um raciocínio óbvio, né, mas ele foi detectado, registrado, documentado. Pacientes com níveis aumentados de troponina tiveram maior incidência de arritmias ventriculares, que é outro tipo de complicação, e maior necessidade de ventilação mecânica também. Bom, segundo o posicionamento do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobre os inibidores da ECA, lembra que no começo se mencionou, divulgou, sem muito embasamento, de que não era para se administrar os inibidores da ECA ou bloqueador do receptor de angiotensina para o paciente hipertenso ou qualquer outro doente que utilize essa medicação, porque poderia favorecer um grau maior de virulência, né, de disseminação, replicação do vírus. Os estudos demonstraram que não tem relação e que você deve manter, é uma recomendação manter esses medicamentos, tá? Então, não tem relação porque o ECA, e os receptores que o BRA e o IECA trabalham, outro tipo de receptor. Também, apesar de haver tanta semelhança, o IECA, ele trabalha com o receptor ECA1, e a gente sabe que o vírus, ele tem afinidade pelo ECA2. Aqui, só voltando um algoritmo bem breve, em que proposição da Sociedade Brasileira de Cardiologia para orientar os colegas em pronto-socorro, você tem um paciente com Covid-19, suspeita ou confirmada, você vai fazer todas as medidas de precauções, vai colher toda a história bem documentada, um exame físico preciso, e vai avaliar os fatores de risco existentes, como diabetes, hipertensão ou idade, ou se ele já é portador de uma doença cardiovascular. Se você tem um paciente que tem esses fatores de risco ou doença cardiovascular, você vai observar os sintomas do paciente. Se for sintoma leve, você vai avaliar o eletrocardiograma e a troponina. Então, olha a troponina aqui como marcador. Se a troponina, sintoma leve, troponina e eletros sem sinais de comprometimento, você segue com as condutas habituais, que são as orientações para tratar um portador de COVID. Se você, neste cenário de sintoma leve, fez ECG e troco e veio positiva um dos dois, o eletro alterado ou a troponina positiva, interna na UTI e vai fazer ecocardiograma e monitorização cardíaca contínua. Então, mesmo o paciente com sintoma leve. Esse é um caminho a ser seguido. Se você tem esses fatores positivos, mas o paciente já tem sintomas moderados a grave, você vai, obviamente, avaliar eletrocardiograma e troponina. E aí você, com os dados negativos, você interna o paciente, não necessariamente em ambiente de terapia intensiva,
e faz um ecocardiograma de rastreamento do acometimento cardíaco. Se você tem o braço positivo, um eletro ou troponina positiva, é UTI, ecocardiograma e monitorização cardíaca. Perfeito? Então, o diferencial aqui é importante entre um eletro alterado ou uma troponina alterada. Leva tanto o paciente com sintomas leves, tanto o paciente com moderado grave, para o cuidado intensivo. Bem, nesse outro braço, se o paciente não tem esses fatores de risco e tem sintomas leves, alta para o paciente, tá? Você vai fazer toda a recomendação de segmento no domicílio, né? Agora, ele não tem o fator de risco, mas ele tem sintomas moderados e graves. Obviamente, ele vai ser internado. Essa é a recomendação, sintoma grave e moderado, interna. Interna, faz eletrotroponina, se vier negativo, as duas, cuidados habituais na enfermaria. Bem, se o paciente é grave no sintoma ou moderado, não tem fator de risco, mas tem aqui uma tropo positiva ou um eletro com sinais de acometimento cardíaco, UTI, ecocardiografia e monitorização cardíaca. Esse é um algoritmo proposto por meados aí de abril, entre abril e março e abril, que tem ajudado o profissional a trabalhar, né? Ele dá um direcionamento interessante. Depois também o Flávio, que teve uma experiência maior em pacientes agudos, que eu tenho uma experiência maior em paciente que é pós-Covid, né? Então, o Flávio pode dizer para a gente se tem realmente usado esse protocolo, como que estão fazendo, ou se é válido, se não é válido. Eu tenho conversado com colegas, é um protocolo interessante, e pode ser usado sim. Bem, pessoal, isso daí que eu queria passar para vocês, para fazer uma imersão na doença, né? Que programei para falar antes do Dr. Flávio, mas acho que é válido também no pós-fala do Dr. Flávio, apenas para embasar vocês do grau de acometimento. Muito bom, doutor Michel. Gratidão aí pela sua colaboração, assim como o doutor Flávio. Aí agora, não sei se o doutor Flávio quer complementar alguma coisa, senão a gente vai abrir para as perguntas. Ok, Michel, parabéns pela brilhante aula. Acho que para o pessoal a sequência ficou bem tranquila de acompanhar. Você citou duas coisas fundamentais aí. A primeira em relação à biópsia endomiocárdica, né? A biópsia endomiocárdica nos quadros de infecções virais do músculo cardíaco, independente do COVID, a biópsia já é pouco utilizada. É pouco utilizada nem tanto porque ela é invasiva, mas porque a performance dela no diagnóstico do agente ela é muito baixa. Então, geralmente é uma fase tardia, a gente não consegue encontrar o vírus e não muda muito a nossa terapia beira-leito. Mas os relatos de caso que foram publicados realmente vêm de acordo com o que você fala. Existe pouca lesão necrótica dentro do miócito, né? E mais edema perimiócito e perivascular. Existe até uma hipótese que talvez a lesão não seja direta no miocárdio, mas o macrófago, né, encapsulando a partícula viral do pulmão, se aloje dentro do coração, vindo do pulmão e não se alojando diretamente do coração, né? Em termos do algoritmo que você citou, é o que a gente tem usado, sim, nas emergências e na terapia intensiva. O mais importante, Michel, eu acho que é estratificar a síndrome do COVID, né? Você não pode liberar o paciente do pronto-socorro e do hospital, principalmente aqueles com alto risco cardiovascular, sem um screening específico, né? De saturação, de tomografia, de PCR, de dedímero, isso a gente vê que é um tanto temeroso. Vamos abrir para as perguntas, Dani? Eu acho que está bem bacana aí a nossa live, a gente espera aí a participação de vocês. Tá ótimo, vamos sim. Nós vamos colocar aqui na tela as perguntas e aí eu vou falando. Quem fala? A Antonella perguntou: esses pacientes que tomam remédio para hipertensão são mais propensos a desenvolver a forma grave do COVID? Aí quem puder responder, de repente a gente faz, alterna, né? Uma o Flávio responde, uma o doutor Bichão responde. Manda bala, Michel.
Eu acho os trabalhos mostram que não, que o indivíduo que faz uso de medicação antipertensiva, ele não está mais propenso a evoluir para a forma grave. Como eu citei agora há pouco, foi uma ideia inicial, naturalmente, que estava se descobrindo a forma do vírus agir, e aí ele utilizava a enzima do ECA, né? O ECA, melhor dizendo. Porém, com o aprofundamento do estudo, percebeu-se que os transmissores, os elementos que vão fazer a parceria com o vírus, que no caso do ECA2, ele difere do uso da medicação. Então, é interessante que você não tenha essa indicação para suspender a medicação, e pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente deve manter essa medicação em dia, para que esse paciente esteja bem compensado clinicamente, e ele estando mais compensado clinicamente, a gente entende que uma pessoa mais rígida possível, ela fica menos vulnerável a contrair o vírus, e se contrair o vírus, ela fica menos vulnerável a evoluir para a forma mais grave. Então, o que se tem hoje na classe médica, nós estamos trabalhando, é que não se suspende as medicações antihipertensivas que envolvem o IECA e que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o captopril, enalapril, ramipril, né, perindopril, tem vários esquitaminas com pril, né? E também aqueles bloqueadores dos receptores de angiotensina, que é o losartan e a família do losartan, valsartana, olmesartana, enfim. Então, não é recomendado suspender. Concordo perfeitamente, Guilherme. Muito obrigada, doutor Michel. Agora vamos para a segunda pergunta. A Marina perguntou: qual o melhor benefício nesse caso para a medicação para a hipertensão ou controlar o COVID de outra maneira, caso o paciente hipertenso tenha um quadro grave de COVID? Tá. Marina, obrigado pela pergunta, bastante pertinente. A grande questão que acontece se o paciente tem um quadro grave de COVID e precisa de hospitalização, dificilmente ele vai ter um quadro hipertensivo dentro do hospital. Pelo contrário, como o doutor Michel comentou, ele vai ter um quadro de hipotensão arterial, dado pelo grau de inflamação vascular que esse paciente tem. Então, os quadros graves de COVID geralmente são acompanhados de sepse de foco pulmonar. Nessa situação, mesmo que o paciente seja hipertenso, em algumas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente vai ter que utilizar medicações endovenosas, no caso a noradrenalina, para melhora de pressão arterial e melhora de perfusão arterial. Então, nesse tipo de paciente que evolui para o quadro grave, né, as drogas são endovenosas, na grande maioria das vezes, dentro de terapia intensiva. E se houver necessidade de controle pressórico nessa fase, ele também é realizado com terapia endovenosa, e a gente tem os vasodilatadores arteriais ou venosos, no caso o niprid, que é o nitroprussiato de sódio, ou o tridil, que é a nitroglicerina, tá? Muito bom, doutor Flávio. Vamos lá. Quer comentar alguma coisa, doutor Michel? Podemos passar para a próxima. Não, certo, tudo bem. Só lembrando, né, Flávio, acho a título de expandir para a moçada, se bem que não é controle da pressão arterial em si, mas indiretamente pode auxiliar. É que quando nós temos no quadro grave o acometimento cardíaco, nós usamos a noradrenalina, né, que é a droga de escolha inicial, né, podemos usar a vasopressina, e em alguns momentos podemos usar a dobutamina, que é uma droga inotrópica, que faz com que o coração tenha um poder contrátil maior e possa melhorar o perfil da bomba de ejeção e assim melhorar o nível pressórico arterial. Mas isso é muito relativo, a gente sabe também que a dobutamina em alguns momentos ela tem efeito hipotensor, então nós temos que tomar cuidado, ter um momento adequado. Mas podemos também, então, citar essa droga vasoativa aí como um grande recurso, né, Flávio, que nós temos para essas situações. Sem dúvida. Se houver o choque cardiogênico, né, aí a dobuta entra. Ou mesmo nos casos que o paciente não tem o choque cardiogênico, mas a própria sepse, né, o próprio quadro séptico pode evoluir com disfunção miocárdica da sepse e o paciente precisar do inotrópico. Perfeito.
Obrigada. Vamos lá. Terceira pergunta. A Regiane Almeida mandou: por que pacientes com Covid-19 desenvolvem alterações no sistema de coagulação, levando ao possível desenvolvimento de lesões, né, microvasculares? Posso responder, Flávio? Fique à vontade. A gente tem uma condição que chama CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Nós sabemos que, como todo o nosso organismo, ele funciona no equilíbrio de homeostasia através da regra do feedback, né? Tem o feedback positivo, feedback negativo. Então, no nosso sangue, nós temos fatores que provocam a coagulação, senão nós sangraríamos facilmente, e temos fatores que inibem a coagulação, porque senão nós podemos ter o desequilíbrio. Isso pode favorecer uma hemorragia ou pode favorecer trombose. Então, você tem fatores que se equilibram. Só que esses fatores, no momento de quadro séptico, um quadro não necessariamente séptico, num quadro de agressão mesmo, com substâncias pró-inflamatórias, substâncias inflamatórias, ela leva a uma espécie de saturação desse processo. Então, o paciente começa a ter desequilíbrios tendendo tanto à coagulação excessiva como à hemorragia. É um quadro, um dos mais dramáticos em quem trabalha em unidade de terapia intensiva. A gente reza, ora, para que não desenvolva CIVD, porque se você dá anticoagulante, ele sangra, se você dá pró-coagulante, ele trombosa, entendeu? Então, do conhecimento que eu tenho, ele é o mesmo conhecimento do quadro séptico. Você está nessa situação de septicemia, todo o processo pró-inflamatório, desajustando, saturando o processo de equilíbrio pró-coagulação, enfim, equilíbrio para anticoagulação, pró-coagulação. Perfeito. O mecanismo do CIVD que o Dr. Michel colocou é fundamental. E na Covid-19 existe um comemorativo específico também, que acabou sendo um alvo de investigação, de pesquisas, que é a elevação da interleucina 6. Né? A interleucina 6 é uma interleucina pró-inflamatória que está muito exacerbada no Covid-19 e que está relacionado à ativação da cascata de coagulação. Então, é por isso que nos casos de Covid há uma tendência maior para o estado pró-trombótico, né, pró-coagulação, do que para o estado hemorrágico. Inclusive, a gente testou, eu tive a oportunidade de utilizar alguns casos a medicação que é o tocilizumab, que é o anti-interleucina 6. Não houve benefício nos estudos clínicos grandes, mas havia uma queda da interleucina 6 realmente no começo da pandemia. A gente esperava que isso fosse benéfico para o paciente em termos de desfecho, mas isso não ficou comprovado. Né? O fato é que o dímero D, nesse cenário, ele é um grande marcador. Então, os pacientes, a gente percebia lá na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, que no começo da pandemia, o paciente que estava na ventilação mecânica, ele ia bem até o 6º dia de ventilação. A partir do 6º dia, ele tinha piora da hipoxemia, e a gente não entendia muito bem por quê, porque a tomografia estava igual, o processo inflamatório estava controlado. A gente percebeu que de 40% a 60% desses pacientes evoluíam com TEP, tromboembolismo pulmonar, e aí piorava a ventilação mecânica, não pelo Covid, mas por conta da embolia pulmonar. Muito bom, obrigada pela resposta aí dos dois. A próxima, a Júlia Roberta perguntou: boa noite, doutor. O período de pandemia tem deixado as pessoas mais estressadas. O estresse pode aumentar a pressão? Que tipo de mudança de hábito é aconselhada? Manda bala, Michel. É verdade ou não? Olha, sem sombra de dúvidas, assim, nós estamos vivendo um momento como nunca, né? Ficamos todos aí em quarentena, não podemos ver nossos parentes, enfim, todas essas circunstâncias, elas têm levado, assim, a um nível de estresse maior, né? E também a preocupação em si, não se contrair a doença, né? A gente sabe que existem perfis, né, de indivíduos. Tem uns que já são mais tranquilos, fazem o seu protocolo, né, mas estão de boa. Outros já são extremamente preocupados, fazem o seu protocolo
triplicado, né, que não haveria sentido, ele já basta seguir o protocolo básico, né? Então, existem indivíduos que esse grau de estresse é bem maior do que outros. A gente sabe que o nível de estresse e associado à ansiedade, ela traz uma quantidade de substâncias excitatórias do sistema cardiovascular em demasia, né? Que são as substâncias adrenalina, a noradrenalina, do sistema nervoso autônomo, né? E, diante disso, essas substâncias em maior quantidade, elas podem, sim, levar a uma vasoconstrição arterial, diminuindo, então, o calibre dos vasos e trazendo um aumento da resistência desses vasos, o que vai gerar um aumento dos níveis pressóricos. Pode, sim, né, acontecer. Obviamente, é mais comum aquela pessoa que já tem a predisponência para a hipertensão, ou já é hipertenso, então desestabiliza a doença, né? Você tem que fazer correções de dose de medicamento, enfim. Por isso, então, a importância de não se perder o contato com o seu médico, né? Mas, hoje em dia, pesquisas bem claras ainda não mostram plenamente que o estresse pode ser um gerador de hipertensão arterial, mas, isoladamente, mas ele, com certeza, é um perpetuador dessa doença e um exacerbador dessa doença, tá bem? E aí, você tem que aprender medidas de assimilação dessa fase difícil, medidas psíquicas, treinamentos, tem vários recursos que a gente pode fazer para tentar encarar um momento difícil com uma maior leveza, né, uma maior tranquilidade, e cada um acha o seu recurso, né? Cada um acha o seu recurso. Mas a dica procure encontrar na sua vida algo que te traga um maior conforto, um maior relaxamento. Dessa forma, você vai trazer um maior equilíbrio do seu sistema nervoso autônomo e propiciar um nível menor de aumento de pressão, de níveis pressóricos. É isso. Legal. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, doutor Flávio? Não, é isso. E associado a isso, a gente se afastou da atividade física, né? Isso também é um componente em termos de vasodilatação, em termos de performance cardiovascular, que foi muito ruim, né? Então, a gente precisa logo voltar ao antigo normal, né, Michel? Senão a gente vai ter... Claro. A gente já está frente a uma onda de exacerbação dos quadros cardiovasculares agudos, e a gente tem visto isso no dia a dia. Obrigada. O Lucas Bispo perguntou, professor, nos casos mais graves, onde o Covid evolui de forma importante, existem sequelas cardíacas após a recuperação do paciente? Sim. Lucas, a pergunta legal para a gente poder discutir. Então, a grande maioria dos quadros que a gente teve notícia, e alguns que eu acompanhei pessoalmente, da miocardite, da disfunção ventricular ocasionada pelo Covid, eles tiveram recuperação plena, né? Então, isso é uma coisa boa. Isso é ao contrário do que acontece no pulmão. Então, o pulmão dos pacientes que têm Covid, a gente tem a oportunidade de pegá-los no consultório, eles têm uma fibrose muito extensa. Então, a gente pode se preparar para os 5 a 10 anos de uma gama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, sequelar ao Covid. Não tenho dúvida disso, né? O acometimento fibrótico do pulmão, ele é extremamente agressivo. No quadro da miocardite, além dela ser um pouco menos frequente, ainda bem, menos de 10% dos casos evoluem com disfunção grave, a recuperação tem sido a norma. Mas, independente disso, ainda é muito cedo para a gente avaliar qual é o potencial de lesão e de necrose miocárdica nesses pacientes, né? O quanto de fibrose esses pacientes vão ter num futuro ou no médio prazo, e o quanto essa fibrose vai contribuir principalmente para as arritmias ventriculares, né? Então, acho que ainda é cedo. Em termos de recuperação ventricular, a gente tem visto que a maioria dos casos recuperam, mas em termos de sequela a médio prazo, principalmente de fibrose, ainda é bastante cedo. Outra coisa, válvula, a gente não sabe qual é o comprimento viral valvar, se o processo de calcificação das válvulas ou das coronárias vai ser acelerado, né? A gente também não sabe disso, mas o fato é que no quadro hiperagudo,
a gente tem visto recuperação, pelo menos da função ventricular, a grosso modo, pelo ecocardiograma. Doutor Michel, quer fazer alguma contribuição? Não, um pouco relacionado, agora uma forma um pouquinho mais, poderia dizer assim, não muito palpável da situação. E o Flávio pode me ajudar nesse quesito. Eu tenho recebido lá no Hospital Dia e no consultório um grande número de pessoas que se mostram com dispneia aos esforços após ter sido acometido com Covid, pós-Covid. Mas quando você parte para os exames, você não encontra nada de alterado. Inclusive, na minha experiência, não encontrei quadro pulmonar grave, né, ou sequela importante. Tá? Mas o paciente continua com o sintoma, né? Eu associo muito também a um quadro psicogênico importante, além da real lesão que nós podemos encontrar com certeza. Mas eu acho que é um item importante nós ponderarmos nos casos, sem obviamente, deixar de eliminar, de afastar o real acometimento estrutural, sem sombra de dúvidas, mas a gente deve valorizar bastante esse aspecto psicogênico, porque tem muitos pacientes que eles têm essas sensações e você procura, você não acha disfunção. Não sei se o Flávio tem tido alguns pacientes dessa forma também, e o que ele pensa dessa questão. Sem dúvida, Michel, o quadro psicogênico pós-Covid, principalmente de quem perde familiares, né, ou de quem tem alguma doença o paciente às vezes chega lá com 90 dias pós-Covid, ainda preocupado em reinfecção, se ficou alguma sequela. Mas o que eu acho que vale a pena a gente sempre avaliar, e às vezes é muito difícil para o radiologista fazer esse diagnóstico, são os TEPs periféricos. Né? Acho que as microembolias periféricas nesses pacientes a gente não vai fazer diagnóstico. Né? Porque a gente pede uma angiotomo com contraste, ou às vezes o dímero D já começou a cair, e são muito periféricas, comprometem a ventilação, perfusão do pulmão do paciente, mas a gente não vai achar, e em grande maioria das vezes a gente não vai ter indicação de anticoagulação plena. Né? Eu peguei alguns casos com hipertensão pulmonar secundária a esses microTEPs, né? E a dispneia se justificava por isso. Então, assim, a gente ainda é muito pouco tempo para a gente poder realmente avaliar quais os grupos e quais as principais sequelas para esses pacientes, né? Eu acho que, para quem ficou em terapia intensiva, ficou em UTI, a perda de massa muscular da parede torácica também é algo que a gente precisa se preocupar, né? A perda de massa periférica também. A gente ainda vai construir um mosaico dos principais resíduos, né? Das principais sequelas dessa síndrome. Muito bom. Muito obrigada. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, que é da Isadora. Os jovens podem evoluir para algum acometimento cardíaco também, já que os idosos são mais suscetíveis? Fecha aí, Michel. Pode evoluir também, sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma paciente recentemente atendida também lá no hospital, Hospital Dia, tem 19 anos, não foi confirmado Covid, mas nós exploramos Covid para poder justificar o quadro dela, ter uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção de 26, 19 anos. Ela teve todo um processo aparentemente inicial reumático, e ela está em investigação nesse aspecto, né? Mas a primeira ideia que veio no começo foi Covid, né? E a gente, obviamente, procuramos na literatura, procuramos nos informar qual é a incidência. Então, assim, como você mesmo fez a pergunta, Isadora, a incidência é bem menor, porque os idosos são mais acometidos de forma grave. Mas, uma vez um jovem desenvolveu a forma grave, o coração é foco de acometimento, assim como no idoso. Quer falar alguma coisa, doutor Flávio? Perfeito, e lembrar que esses quadros, né,
eles podem mimetizar. O Michel comentou uma coisa muito importante, às vezes o pessoal não se atentou, mas ele falou de uma síndrome chamada síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido, né? E uma coisa que a gente ainda não tem evidência é o estado emocional que o paciente com COVID grave, ele chega na terapia intensiva, né? Isso principalmente no começo da pandemia, foi algo extraordinariamente grave, né? O paciente sendo entubado sem família, entra dentro do quarto, 3 colegas encapuçados com uma máscara, o cara fala, morri, né? Ninguém conhece esse vírus, estou aqui dentro da terapia intensiva, não falo com minha mãe, com meu pai. Então, a síndrome do coração partido, ela está relacionada ao estresse, né? E aí teve muita paciente que muito provavelmente teve um Takotsubo, jovem ou idoso, secundário à notícia, secundário ao estresse, e que a gente não sabe realmente se foi uma miocardite ou se foi uma lesão mediada por um evento psicologicamente agressivo, como a síndrome do Takotsubo. Muito bom. Muito legal a live, eu queria agradecer imensamente, gratidão aos 2 cardiologistas que contribuíram com a gente nessa noite. Eu espero que a gente possa fazer muito mais vezes, muito mais lives, que vocês possam participar junto com a gente. Queria agradecer ao Dr. Flávio, que veio de fora aí para contribuir com a gente, o Dr. Michel, que é o nosso orientador, que vai dar continuidade com a gente na caminhada aí dessa liga, que tomara que faça muito sucesso. Dani, posso falar? Pode. Só lembrando, então, o Flávio é da terrinha aqui, viu? O Flávio É da Indaiatuba? Nossa, ele... Voltamos, né, Michel? Nossa senhora, ele voltou para cá e voltou com tudo. Ele trabalha no Indapor, e propriedade deles, do irmão, é cardiologista excelente. O pai é um ícone aqui na cidade, Dr. Railson, e ele trouxe toda a sua bagagem de conhecimento em todos os aspectos, mas os estudos deles se aprofundou demais em ciência cardíaca, e é uma referência para nós em Indaiatuba, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, depois que ele voltou, né, Flávio? Já dá um ano, já, Flávio? 6 meses? Um ano, novembro. Um ano, e ele, então ele é da terrinha. Então ele é daqui também, a população agradece aí pelos cardiologistas. Costumo dizer que quem tem amigo tem tudo na vida, né? O Michel é nosso grande amigo, a gente ainda não tinha oportunidade, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas ele é um cara que, trabalhando junto, cada vez mais a gente cresce. A vida é um pouquinho corrida mesmo, mas eu quero parabenizá-lo pela iniciativa frente à cardiologia da Unimax e me colocar inteiramente à disposição. Então, nesse momento eu tenho residência aqui em Indaiatuba, né? Fico aqui até a quinta-feira na hora do almoço, e o que a gente puder ajudar vocês como universidade, como curso médico, a gente vai estar sempre à disposição. Quero agradecer imensamente o convite e a participação de todos vocês. Com certeza terão muitas oportunidades aí da gente fazer novas lives, novas contribuições. Eu queria também agradecer a Onion Media, que fez a nossa transmissão, que é nosso patrocinador, o Thiago, que está sempre aqui com a gente. Se não fosse ele, né, nossa transmissão não seria tão perfeita. E agora nós vamos encerrar com um vídeo aí informativo para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram a gente. Até a próxima. Olá, eu sou Raquel Stuck, sou infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Imunizações. E hoje eu quero falar com você. Você que é jovem, sarado, saudável, que cansou de ficar em casa trabalhando em home office desde março, que não aguenta mais ter aula virtual e ver todo mundo só através desta telinha. É com você que eu quero falar. Você sabia que os hospitais estão lotados? Estão lotados e com muitas pessoas, jovens, saradas, bonitas, que se achavam saudáveis e que não adoeceriam de jeito nenhum? Pois é, muitos jovens como você estão internados, brigando entre a vida e a morte. E contando com a ajuda dos médicos, da enfermagem, de todos os profissionais da saúde e com a ajuda das bênçãos de algum ser superior que possa vir a salvá-los.
E sabe também de outra coisa? Os hospitais também estão lotados das pessoas com que vocês tiveram contato, né? Os pais, os tios, os avós, que ficaram em casa e não se cansaram da solidão. E se resguardaram, mas receberam a visita do filho, do sobrinho e do neto. E adoeceram. Então pense bem, você é sim responsável pelo que vai acontecer daqui para frente, assim como também é em parte responsável pelo que está acontecendo agora. Cuide da sua saúde, cuide de quem você ama, fique em casa, não promova festas, não promova aglomerações, batizados, noivados, casamentos, amigo secreto. Ainda este ano é tudo virtual, se você quiser poder estar com as pessoas que você ama em 2020. 2020 não foi fácil para ninguém. Ficamos mais distantes fisicamente, mas ao mesmo tempo ficamos mais unidos nas dificuldades. Cada palavra, mesmo à distância, foi um presente e oferta de esperança para dias melhores. O nosso propósito de propagar positividade e reflexão foi cumprido. Os desafios continuam e palavras de força continuam importantes. 2021 será desafiador e nós vamos enfrentar tudo que vier com sabedoria, fé, coragem, atitude positiva e união. Agenda Atitude 2021. Com palavras e frases com alta concentração de sabedoria, boas práticas, reflexões e muita inspiração para o bem viver. Dê conteúdo de presente este ano e inspire todos os dias as pessoas mais importantes da sua vida, seus amigos, sua equipe, seus clientes. A Agenda Atitude quer contribuir para isso. Feliz 2021, unidos!